O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, irmãos. Abramos a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 25. Nós leremos, na verdade, 24, 12 até o 25, 9. Êxodo 24, 12 até o 25, verso 9. O Deus que habita no meio do seu povo. Deus que habita no meio do seu povo. Êxodo 24, 12 até o 25, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Amém. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração e dos meus irmãos sejam agradáveis na Tua presença. Tu que és a nossa rocha, Tu que és o nosso Redentor. Por Jesus Cristo nós te pedimos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, nós lemos na liturgia um salmo que celebra a presença do Senhor Deus, e em seguida cantamos o quanto ela é importante para nós. O Salmo 16 fala de andar na presença de Deus, na luz da sua presença, onde há plenitude de alegria. Um outro salmo que celebra a presença de Deus, quando canta quão amáveis são os seus tabernáculos, é o Salmo 84. Neste salmo, um dos filhos de Corá, que provavelmente está no exílio e com saudades do templo, do período em que ele possivelmente seria um porteiro, ele diz que um dia nos teus átrios, no verso 10 do Salmo 84, um dia nos teus átrios, ou seja, na tua presença, ali representada no templo, vale mais do que 1000, isto é, do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas
da perversidade. E ele justifica o seu anseio pela presença do Senhor. Ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Graça e glória é o que o povo de Deus experimenta por Deus habitar no meio dele. Não é possível apenas experimentar a glória do Senhor Deus sem a sua graça, porque a glória de Deus é um fogo consumidor. A glória de Deus está revelada nos seus atributos, entre eles a sua santidade majestosa e a sua santidade moral. Por causa da sua santidade, Deus não pode conviver com o pecado, de modo que a sua glória, se não fosse a sua graça, consumiria pecadores como nós. Mas na sua graça, Deus resolveu, desde a eternidade, escolher um povo e edificar um povo e formar um povo para refletir nele a sua glória. É o maior privilégio que nós podemos ter, meus irmãos, é sermos um povo no meio do qual Deus habita. Não há nenhum outro povo, de fato, como a igreja do Senhor. Nenhum outro povo com quem o seu Deus habite. É por isso que o Senhor fala lá em Deuteronômio: que grande nação há, que tenha deuses tão achegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Não há. O próprio Moisés, mais tarde, em Êxodo 32, ele vai dizer: como se há de saber que achaste graça, que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Isso está em Êxodo 33, verso 16. Como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é em andares conosco, porventura não é porventura em andares conosco, de sorte que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Este é um grande privilégio e nós precisamos refletir sobre ele. Meus irmãos, no episódio anterior, nós vimos a conclusão da entrega da lei, aqui mesmo no capítulo 24, a partir do verso 1. Nós vimos a conclusão da entrega da lei e do livro da aliança, que continha estatutos de aplicação das 10 palavras ou 10 mandamentos a diversas situações. Vimos que a entrega da lei, ela foi encerrada com uma solene convocação nos versos 1 e 2, pela qual Moisés é chamado a subir juntamente com uma representação da liderança: Arão, seus filhos Nadab e Abiú, e 70 anciãos representando toda a congregação. De maneira representativa, portanto, nós vimos que Deus chama o seu povo a um relacionamento pessoal com Ele, a um relacionamento de aliança. Deus estipula o modo como eles deveriam se aproximar. Deus exige um mediador. E nesse contexto, nós vimos a proclamação e o registro das palavras da aliança, nos versos 3 e 4. E nessa ocasião, Moisés refere as palavras de Deus ao povo e as escreve, e o povo se compromete a cumpri-las por 2 vezes, no verso 3 e no verso 7. E seguiu-se a isto, como nós vimos, um culto solene, por meio de holocaustos e sacrifícios. Aqui é como se fosse a cerimônia de casamento ou a cerimônia de formatura de Israel. Ele está recebendo do Senhor a aliança, um culto é oferecido, holocaustos e sacrifícios são oferecidos, o sangue desses sacrifícios é derramado no altar ao pé do monte, e um memorial é erigido, representando as 12 tribos de Israel, e a palavra da aliança é lida e é selada com o sangue dos holocaustos, que é aspergido sobre o povo.
E nós vimos que esse episódio, ele termina com um maravilhoso encontro e uma celebração sacramental na presença do Deus da aliança. Nos versos 9 a 11, esta é uma imagem tremenda. E subiram Moisés e Arão, lembremo-nos, o Senhor convoca Moisés a subir, juntamente com Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos, no verso 1. Mas eles só sobem no verso 9. Há todo um preparo para que eles subam. A aliança precisa ser sancionada, precisa ser selada. O sangue precisa ser derramado ao pé do monte, no altar. E só então Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos representando toda a igreja, sobem ao monte, ficando eles na metade do caminho. Mas diz a palavra de Deus que num ato singular, que possivelmente nenhuma outra geração haveria de passar na velha aliança, eles viram o Deus de Israel, eles viram sob seus pés uma pavimentação como pedra de safira, como o azul celeste na sua claridade, e Deus não estendeu a mão contra eles. Eles viram a glória, mas eles não foram consumidos por essa glória, ainda que fossem pecadores, porque juntamente com a glória, Deus deu a sua graça, o Senhor da graça e glória. E eles viram o Senhor. Ele não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel, mas eles viram a Deus. E eles comeram e eles beberam. Essa é uma visão tremenda, é o que nós chamamos de visão beatífica. Esse deve ser o grande anseio do crente, ver a Deus em toda a sua glória. É o que se chama de visão beatífica, a visão da glória de Deus, sem sermos consumidos pela sua ira. Então, meus irmãos, eles são chamados à mesa do Senhor, eles comem com o Senhor. Lembremos-nos que eles haviam oferecido holocaustos e sacrifícios pacíficos, e os holocaustos eram ofertas queimadas totalmente, até as cinzas, mas os sacrifícios pacíficos era queimada só a gordura, e todo o resto que era assado era comido pelo próprio ofertante. Então, o que nós temos aqui é uma refeição sacramental, semelhante ao que temos hoje na ceia do Senhor. Eles comeram e beberam na presença de Deus, eles são aceitos na presença de Deus. Então, após a confirmação do pacto pela entrega da lei no Monte Sinai, onde Deus aparece pessoalmente, faltava completar a promessa do Senhor ao seu povo, que ele havia feito lá em Êxodo 6, verso 7. Ele disse lá: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Além disso, meus irmãos, o povo teria que partir para a terra de Canaã. E lembremos-nos que Deus fez do monte o seu santuário. Deus estava habitando no cume do monte, envolvido por uma nuvem de glória. A pergunta que deveríamos fazer é: agora Israel tem que partir. O que vai acontecer, já que Deus até aquele momento habitava o Sinai, fazendo do monte o seu santuário? Como Israel chegará? Como Deus cumprirá a sua promessa que ele havia feito no capítulo 23 de Êxodo, quando ele, no verso 20, havia prometido que enviaria um anjo adiante de Israel para que guardasse o seu povo pelo caminho e o levasse ao lugar que ele havia preparado. Como Deus iria acompanhar esse povo, esse Deus que habitava sobre o monte? É nesse contexto, meus irmãos, que Moisés é chamado ao cume do monte.
e ele é envolvido numa nuvem de glória. E como se não fosse possível uma visão mais gloriosa do que essa que vimos nos versos 9 a 11, nós temos a partir do verso 12, algo ainda mais glorioso. Observe, eles viram a Deus, mas eles estão no meio do caminho. Eles não podem chegar-se muito próximo. Deus não estendeu a mão sobre eles, daquela distância já era suficiente para serem consumidos. Porém, eles não podem se aproximar. Não obstante, no verso 12, o Senhor diz a Moisés: Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Eu vou te dar tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Preste atenção no que Deus está falando. Primeiro, Deus está dizendo: Moisés, chega mais perto. Eu não quero que você me veja apenas no meio do caminho. Eu quero te envolver com a minha glória. Chegue para perto de mim. E eu vou te dar tábuas que eu mesmo escrevi. Tábuas de pedra. Por que tábuas de pedra? Porque o que o Senhor deu a Moisés, e através dele aos filhos de Israel, deveria ser uma palavra permanente, deveria ter um valor permanente. Permaneceria para sempre. O que é escrito em tábuas de pedra não pode ser apagado. É escrito em baixo relevo, com sulcos, não pode ser apagado. Não há borracha que apague. Então o Senhor está dizendo: Moisés, chegue mais para perto. Eu quero que você seja o meu mediador. E eu vou escrever essas palavras de modo que elas tenham para vocês um valor permanente. E levanta-se Moisés com Josué, seu servidor, observe, e diz a palavra de Deus que ele sobe ao monte de Deus. Ele vai subindo com Josué até um determinado momento, e ele toma um cuidado de dizer aos anciãos: olha, fiquem aqui. Esperem até que nós voltemos. Arão e Hur vão ficar com vocês. Se vocês tiverem alguma questão, cheguem a ele. E Moisés então diz a Bíblia, essa é uma imagem tremenda. Os anciãos estão vendo. O povo de Israel está ao pé do monte. Observe, o povo está assistindo. São milhões de testemunhas. E mais os 70 anciãos mais de perto. E diz que tendo Moisés subido, uma nuvem o cobriu por 6 dias. Uma nuvem cobriu o monte. Quando ele vai subindo, uma nuvem baixa o monte. Irmãos, não estamos falando de uma nuvem natural. Estamos falando de uma nuvem sobrenatural. Na verdade, é uma nuvem espessa, que não permite que nós vejamos, ou que quem estava assistindo visse o que estava lá dentro. Mas é ao mesmo tempo uma nuvem luminosa. O Senhor havia avisado a Moisés. Observe no capítulo 19 de Êxodo, verso 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Essa nuvem, que na verdade é uma nuvem de glória, na verdade a expressão é uma nuvem espessa, que não permite ver o que está dentro, mas ao mesmo tempo é uma nuvem gloriosa. Há um certo brilho nessa nuvem, ela cobre o monte. Observe, o verso 16 diz: e a glória do Senhor, você tem a nuvem espessa, e em seguida a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem,
chamou o Senhor a Moisés. Preste bem atenção nessa cena, meu irmão, minha irmã. Moisés é chamado ao cume do monte. E quando ele vai chegando, uma nuvem espessa, escura, envolve e cobre o monte. Mas junto com esta nuvem, a glória do Senhor, uma espécie de radiância, habita na nuvem. Observe no verso 16, essa expressão pousou, na verdade é a palavra habitou. A glória do Senhor habitou no cume do monte, essa é a ideia. O que quer dizer isso? Habitou. Quando a glória de Deus habita um lugar, ela está transformando aquele lugar num santuário. Essa é a ideia. O santuário é o lugar onde Deus habita em toda a sua glória. Então, essa expressão habitou, e eu vou falar porque os irmãos conhecem uma palavra que principalmente, talvez de modo até superficial, é muito usada pelos nossos irmãos pentecostais, que é a palavra Shekinah, né? Hoje é nome de padaria, nome de supermercado, de quiosque, né? De esses carrinhos de doce, né? Shekinah. O que é Shekinah? A palavra Shekinah significa literalmente habitação. Vem do verbo hebraico shachan, que significa habitar. E algumas traduções, quando diz aqui que a nuvem cobriu, ou que a glória do Senhor, ela pousou sobre o monte, a palavra é ishkan. A palavra ishekon, na verdade, de onde vem essa palavra Shekinah. A glória de Deus, ishekon, a glória de Deus habitou o monte. É daí que os judeus tiram essa glória, é a habitação, ela simboliza a habitação de Deus sobre o monte. E quando o povo de Israel vê esta glória, esta nuvem, que num primeiro momento é escura, mas é tomada de uma radiância, diz a palavra de Deus no verso 17, que o aspecto, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor. E de novo eu preciso lembrar, na minha adolescência, alguém tocou fogo num galpão de palha, lá no Banho Maranata da igreja, que alguns talvez tenham ido lá. E ninguém conseguia ficar menos de 30 metros daquele fogo, porque era enorme o fogo em cima, como se fosse no telhado daquele barracão. E esta glória, esse fogo consumidor, não é um fogo natural, ele é um fogo sobrenatural. Então a ideia que os israelitas têm é de que se eles se achegassem àquele fogo, eles iriam ser consumidos por aquele fogo. Essa é a ideia. Eles até mesmo tinham a impressão de que mesmo aquela distância ao sopé do monte, eles seriam consumidos. Mas, surpreendentemente, mesmo sendo um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel, Deus diz para Moisés: Moisés, chega-te para aqui, vem para cá. E Deus envolve Moisés com essa nuvem de radiância, e ele permanece 40 dias e 40 noites. Eu preciso que você preste mais uma vez atenção e observe porque o narrador, que é o próprio Moisés, não está falando nada aqui a esmo, nada por acaso. Porque o verso 16 diz que a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. 6 dias. E ao 7º dia, o Senhor do meio da nuvem chama Moisés. A que isso nos remete, meus irmãos? Veja,
Moisés é envolvido pela nuvem, a presença do Senhor está habitando o monte, aquele monte é o santuário, é o templo do Senhor, e a presença majestosa de Deus é aterradora e podia consumir os pecadores, e por 6 dias a nuvem cobre o monte, e só ao 7º o Senhor chama a sua presença. Por que ao 7º dia? Primeiro, isto nos remete aos dias da criação. O Senhor em 6 dias fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia ele descansou. Então, em segundo lugar, isto aponta para o dia de descanso, para o dia do Senhor. É como se ele estivesse dizendo, no dia do Senhor, ele convoca a Moisés, vem Moisés, vem para ter um encontro especial. E por quê? Apesar do aspecto aterrador, aquela nuvem envolve Moisés, mas não o consome, ele é um pecador, porque o sangue já havia sido derramado ao pé do monte. Veja os versos 5 e 6. Moisés ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Ele tomou metade do sangue e os pôs em bacia, e a outra metade ele aspergiu sobre o altar. O sangue havia sido derramado, o sangue traria expiação. Eles não seriam consumidos, porque o sangue fora derramado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Moisés pode permanecer ali. Ele é um pecador. Ele não é melhor do que os filhos de Israel, mas Deus o havia escolhido para ser o seu mediador. E Moisés pode subir, porque ele havia derramado o sangue, que simbolizava o sacrifício em lugar do pecador. O sangue já havia sido derramado, o juízo já havia sido derramado, então não precisava mais morrer alguém por causa do sangue derramado. E qual é o propósito desse novo momento? Como se não bastasse, queridos, o propósito é ainda mais o Senhor dar graça e glória ao seu povo. Veja, em sua graça, o Senhor Deus que agora habita no cume do Sinai, separado do povo, o povo está ao pé do monte. Ele diz, Moisés, eu quero que você fique aqui 40 dias e 40 noites, porque eu quero descer do monte. Eu quero providenciar um lugar onde a minha glória habite de forma palpável, permanente e graciosa no meio do povo, sem consumi-los. Eu quero peregrinar com o povo. Desse modo, ele ordena a Moisés que prepare um santuário móvel, um santuário portátil. Observe o que ele diz no verso 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E aí ele diz qual é o material: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E dessas ofertas eles me farão um santuário. Eles me farão um santuário para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Você está entendendo o que está acontecendo? Eles veem o fogo consumidor, eles veem a nuvem de glória em cima do monte, mas ela está separada deles. Deus está dizendo, Moisés, eu quero descer, eu quero fazer habitar esta minha glória no meio do povo. Eu quero ter o meu santuário no meio deles. Eu quero habitar com eles.
segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. Essa palavra é maravilhosa. Quando diz que a glória de Deus pousou sobre o monte, o verbo hebraico é ishekon. Shekinah e Shekon. A palavra tabernáculo é Mishkan. Eu quero colocar o meu santuário no meio deles. Eu quero cumprir a minha promessa de ser o seu Deus e eles serem o meu povo. Sermos um para sempre. O Senhor está aqui manifestando a sua graça e a sua glória. Então ele ordena a Moisés, e não só isso, por meio do tabernáculo, então Deus habitaria com seu povo, de modo a não consumi-lo, e ele o guiaria pelo deserto, ele peregrinaria com eles, ele os defenderia dos seus inimigos, até a chegada do descanso. Agora, alguns fatos importantes aqui, que o tabernáculo deveria ser construído a partir das contribuições do próprio povo. Deus não precisa de nós, Deus não precisa dos nossos bens. Na verdade, todos aqueles bens que Ele ordena que o povo traga, eles foram dados pelo Senhor. Lembra, quando eles saíram, eles despojaram os egípcios. Ele diz, vocês despojarão os egípcios. Cada mulher peça à sua senhora, cada homem ao seu senhor, peça ouro, prata, pedras preciosas. Eles pediram, os egípcios deram, são dádivas do Senhor. E agora o Senhor disse, todo homem, mulher, cujo coração o mover, de acordo com o que o coração o mover, no verso 1, para isso vai trazer uma oferta. O que Deus está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo, o meu santuário será construído a partir daquilo que o meu povo, que eu dei para o meu povo, e o meu povo vai devolver. Ou seja, o povo participaria da edificação desse santuário. Isto tudo, meus irmãos, aponta para o que Paulo vai falar mais à frente, em Efésios 4, não é isto que somos o santuário de Deus? E não somos nós aqui, cada um dando a sua contribuição? A Bíblia não diz que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pelo auxílio de toda a junta. Deus não apenas vai construir o seu santuário, mas o seu povo mesmo fará parte dessa edificação. Ele traz materiais preciosos. O tabernáculo, então, deveria ser construído com a participação do povo. Mas não só isso. Embora o povo participe, embora Deus use as dádivas do povo na edificação, esse tabernáculo deveria seguir à risca o modelo que o Senhor deu a Moisés. Ou seja, o povo traz contribuição, mas o povo não diz como deve ser o tabernáculo. Não é o povo que dita a forma do tabernáculo. Observe que o Senhor diz no verso 9, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Ou seja, eu e você fazemos parte da edificação do santuário. Nós fomos transformados em santuário, mas nós não ditamos o projeto do santuário. O projeto é ditado por Deus. E Deus aqui está falando, irmãos, de um modelo que Moisés viu. Observe o que diz o verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. A ideia aqui é que Moisés viu uma maquete. Ele viu cada um dos utensílios. Deus mostrou para eles
uma imagem, eu quero assim, Moisés, nos mínimos detalhes. Anote tudo. O tabernáculo é assim. Moisés viu um modelo. E ele deveria imitar esse modelo. O que Deus está dizendo? Eu vou habitar no meio de vocês. Eu serei adorado por vocês. Eu estarei com vocês peregrinando. Mas a forma como eu vou andar com vocês, como vocês vão andar comigo, eu é que estabelecerei. Eu estabeleço os termos dessa relação. É o que Deus está dizendo. Então, meus irmãos, nós vamos nos próximos domingos, se o Senhor Deus permitir, aprender sobre o que o tabernáculo nos ensina acerca de quem é Deus e de quem nós somos e de quem Cristo é. E eu quero concluir trazendo aqui, e essa é uma mensagem introdutória ao tabernáculo, os objetivos do tabernáculo. Quais eram os objetivos do tabernáculo? E essa é a nossa última parte nesta mensagem, para nós lembrarmos. O ponto é este: por quê? Para que o tabernáculo? Então, primeiro, proporcionar um lugar para a habitação do Senhor em graça entre o seu povo. Proporcionar um lugar para a habitação do Senhor Deus em graça no meio do seu povo. E fazer isso durante as peregrinações no deserto. Deus está dizendo: eu quero peregrinar com vocês. Se viesse a eles, meus irmãos, tal como veio no Monte Sinai, Deus os consumiria por causa da sua santidade. Então, o tabernáculo, ele foi providenciado por Deus, a fim de que, retirado para dentro do véu, Deus se relacionasse em graça com o seu povo. Por isso, no 25:8 diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E lá no capítulo 29, abra lá, por favor, verso 42 a 46, este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Essa é a grande promessa. Eu habitarei no meio deles. Eu os envolverei com a minha glória. Aquilo que aconteceu com Moisés, aconteceria com os filhos de Israel, por meio do tabernáculo. Em Números capítulo 7, o Senhor também fala sobre esse propósito. No versículo 89, está escrito: quando entrava Moisés na tenda da congregação, para falar com o Senhor, então ouvi a voz que falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim lhe falava. Então o tabernáculo proporciona um lugar para a habitação do Senhor em glória, porém também em graça, no meio do seu povo, nas peregrinações de Israel, de modo que o povo não era consumido. Segundo lugar, o tabernáculo tem o objetivo de ser o centro da vida religiosa, moral e social de Israel. Ser o centro da vida religiosa, moral e social de Israel. Um fato interessante, meus irmãos, é a posição geográfica do tabernáculo. O tabernáculo deveria ficar no meio do acampamento.
A gente vai descobrir isso em Números. Isso revela o seu propósito. Deus está dizendo, eu devo ser o centro da vida de vocês. Lá em Números capítulo 2, verso 17. Números 2, 17. Está escrito: então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. No meio dos arraiais. Sabe o que isso significa? O tabernáculo, lembra, abrigava a lei. Este é o ponto. Então, o lugar central das festas solenes de Israel. Isto significa que a vida de Israel deveria ser teorreferente e teocêntrica. Teorreferente quer dizer toda a referência de Israel. Israel era um povo que viveria corandeu, que viveria perante Deus, diante de Deus, voltado para Deus e para a sua glória. E deveria ser teocêntrica. Não eram os desejos do povo, os projetos do povo. É o plano de Deus que deve ser o centro do seu povo. Então, o tabernáculo tinha esse objetivo de ser o centro da vida religiosa, moral e social de Israel. Tudo que Israel fizesse deveria ter o Senhor como referência. Terceiro, o tabernáculo objetivava ensinar verdades espirituais sobre o caráter de Deus. O tabernáculo revela o caráter de Deus. No tabernáculo, como nós veremos, irmãos, em cada peça vai ser manifestada a santidade de Deus, a majestade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus. E o tabernáculo, nas figuras, ele vai ensinar verdades espirituais sobre o caráter de Deus e sobre o relacionamento do seu povo com ele. O tabernáculo visa a ensinar ao povo de Deus como entrar na sua presença e como viver na sua presença. Nós cantamos aqui, tua presença faz toda a diferença, mas você sabe como viver nessa presença? É isso que o tabernáculo ensina. Cada peça do tabernáculo vai apontar para os atributos divinos e vai mostrar o que é necessário para entrar e viver na presença de Deus. É por isso que ele é chamado tabernáculo do testemunho, porque ele abrigava a lei que testificava da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem. Em Êxodo 38, 21, ele é chamado de tabernáculo do testemunho. E por fim, meus irmãos, o tabernáculo objetivava pré-anunciar o Evangelho e a nova aliança em Cristo. Pré-anunciar o Evangelho e a nova aliança, preparando o povo para a obra redentora e sacerdotal de Cristo. Na verdade, é muito interessante. O tabernáculo era figura, sombra, símbolo, tipo e parábola de Cristo. Tudo aquilo que o tabernáculo significava se cumpriria em Cristo. A gente vê isso especialmente no autor de Hebreus, na carta aos Hebreus. Em Hebreus 8, a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 1, que o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. No capítulo 9, no verso 6, está escrito, ele descreve o tabernáculo, e no verso 9 ele diz, é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta
culto. E no verso 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ele ofereceu o seu próprio sangue. E no capítulo 10 ainda de Hebreus, diz que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O tabernáculo era a sombra de Cristo. Então, como nós veremos, com a graça de Deus, cada peça e utensílio do tabernáculo aponta para Cristo. Mas isso não é tudo. O tabernáculo também aponta para a igreja. O povo redimido por Cristo e a Ele unido pela fé. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o santuário de Cristo. Cristo derramou o seu Espírito sobre nós e fez de nós o seu santuário. Desse modo, nós podemos dizer, meus irmãos, que o Evangelho foi pregado aos crentes da velha aliança, através dos tipos, ritos e sacrifícios, bem como do tabernáculo, centro do culto israelita. É por isso que o autor de Hebreus, falando aos crentes da nova aliança, ele afirma que o Evangelho foi anunciado a nós, do mesmo modo que foi anunciado a eles. Em Hebreus 4:2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Então, o tabernáculo, tudo nele fala sobre quem é Cristo. E por causa da união com Cristo, quem é a igreja? Quem é Deus? Quem é Cristo? Quem é a igreja? Eu quero concluir, meus irmãos. Veja a palavra. Eu quero habitar no meio deles. Eu quero armar o meu Mishkan no meio deles. A minha habitação no meio deles. Onde isso tudo nos leva, queridos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e tabernaculou, esta é a palavra que João usa, e tabernaculou entre nós. Ele é o Mishkan de Deus entre nós. Ele tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Quando nós nos reunimos no dia do Senhor, somos envolvidos pela Shekinah. Nós não precisamos pedir a Deus para enxergar a Shekinah. A Shekinah está aqui, habita em nós por meio do seu Espírito. O Filho está entre nós. Ele louva conosco e é louvado. Nós somos envolvidos pelo Filho de Deus e pelo seu Espírito. Tudo aquilo que o tabernáculo representava, nós experimentamos de uma maneira superior, porque o Cristo exaltado derramou o seu Espírito e a sua glória está entre nós. Que bênção maravilhosa é essa, meus irmãos. E nós devemos louvar a Deus e aprender como devemos viver na sua presença e cultivar a sua presença. Não deixe isso passar, querido irmão, querida irmã. Este é o dia do Senhor, é o dia que Ele nos chama para um encontro especial, para experimentarmos de maneira especial a sua glória. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque sendo tu tão glorioso e santo, tão puro de olhos que não podes ver o mal, nem iniquidade podes contemplar. No entanto, desde a eternidade, decidiste fazer para ti um povo, para habitar no meio deles, para habitar neles, Senhor. E o Senhor preparou este povo desde a velha aliança. Nós te louvamos, ó Senhor, porque em Cristo Jesus, o Senhor veio a este mundo, e quando Ele morreu e ressuscitou,
e subiu ao céu. Ele derramou o seu Espírito sobre a tua igreja. E aqui temos o teu santuário vivo. Louvamos o teu nome pelo privilégio que temos de sermos envolvidos pela tua glória e não sermos consumidos, porque o sacrifício único de Cristo Jesus nos livra da ira do juízo do Senhor. Louvamos o teu nome por Cristo Jesus. Louvamos o teu nome pelo teu Espírito, que nos faz experimentar a tua presença. Ajuda-nos, Pai, a não negligenciarmos este fato, essa realidade, mas a desfrutarmos dela, Senhor, de maneira que vivamos uma vida santa, que reflita essa glória e essa santidade. Em nome de Jesus oramos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.